Comunicação não violenta ou CNV. Esta é uma abordagem da comunicação muito utilizada e que traz muitos benefícios e exerce um papel-chave em empresas e pessoas, como gerar conexão, empatia e compaixão entre as pessoas. E isso envolve o jeito de saber falar e ouvir, e os seus resultados são bastante agregadores e expressivos. Por isso, entenda agora o que é comunicação não violenta ou CNV, como funciona, exemplos práticos e como aplicá-la do jeito certo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é comunicação não violenta. 2. Como funciona. 3. Exemplos práticos. E 4. Como aplicá-la em 7 dicas práticas. Então vamos lá. 1. O que é comunicação não violenta? Desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta foi inspirada nas ações de grandes líderes, como Gandhi e Martin Luther King, por exemplo. Resumidamente, trata-se de habilidades de comunicação verbal, seja ela escrita ou falada, e não verbal, como expressões faciais ou corporais, gestos, imagens, entre outros. Isso auxilia na forma que cada pessoa se expressa e escuta os outros. Dessa maneira, as nossas respostas deixam de ser automáticas e repetitivas. Então, passam a ser conscientes e baseadas nas percepções e interpretações do momento, tudo feito por observação de comportamentos e fatores que influenciam a cada pessoa. Além disso, a comunicação não violenta funciona através da escuta ativa e profunda, com o objetivo de buscar e trazer mais atenção e respeito, assim não só evitar atritos, mas também gerar conexão, compaixão e empatia. E é por isso que a CNV é conhecida também como comunicação empática. 2. Como funciona? Basicamente, a comunicação não violenta se baseia em 4 pilares: observação, sentimento, necessidades e pedido. Observação. O primeiro passo é observar e focar nos fatos. No entanto, sem julgar ou criar juízo de valor. Entenda o que realmente está acontecendo para cada situação, sempre agindo de forma positiva. Em outras palavras, pergunte-se o que está dizendo ou fazendo que é agregador ou enriquecedor, ou não, para você. Por exemplo, imagine que uma pessoa está chegando atrasada constantemente no trabalho. Ao invés de abordá-la como "você está chegando sempre atrasada", você pode abordar de uma maneira sem julgamento e sem generalizar, como "reparei que você chegou atrasada para as nossas 3 últimas reuniões diárias. Está tudo bem com você ou tem algo em que eu possa ajudar?" Reparou como é uma maneira mais sutil e compreensível para passar a mensagem e resolver uma situação de forma pacífica? Sentimento. O segundo pilar é entender os sentimentos que estão por trás das observações realizadas, que explicamos agora no pilar anterior. Assim, nomear o sentimento, ou seja, o que está sentindo, como alegria, raiva, tristeza, medo, mágoa, enfim. Desse modo, é preciso saber diferenciar o que se sente versus o que se pensa ou interpreta. Literalmente substituir a sensação de o que eu acho por como eu me sinto realmente. No exemplo da reunião que falamos antes, podemos citar algo como: quando você se atrasa, sem avisar, as outras pessoas acabam se prejudicando ou até se preocupando com você. Como resultado, é possível criar respeito mútuo, conexão. Necessidades. Depois que identificou e compreendeu os sentimentos, agora é hora de reconhecer as necessidades que estão ligadas a eles. Qual necessidade que foi ou não atendida para você se sentir assim? Ao fazer isso, será possível fazer com que elas sejam atendidas. Identificá-las ajudará muito a ter uma análise pessoal clara e honesta. Em outras palavras, quando alguém expressa suas necessidades com consciência, as chances delas serem atendidas aumentam bastante. No exemplo de chegar atrasado nas reuniões, quando a pessoa chega atrasada, no fundo você pode estar em busca da necessidade de respeito, ou seja, ao chegar atrasada, essa pessoa provocou um sentimento que, no fundo, você se sentiu desrespeitado ou desrespeitada. Logo, sua necessidade é se sentir respeitado ou respeitada e valorizado ou valorizada. Pedido.
Pedir por algo é muito mais valorizado do que mandar. Dessa maneira, expresse suas necessidades de forma clara, tangível e objetiva, sempre em forma de pedido. Assim, a outra pessoa conseguirá entender tudo certo. Ou seja, o que você precisa para que a sua vida fique melhor. No exemplo da reunião, ao invés de falar "não chegue mais atrasado" ou "atrasada", tente algo como "gostaria de pedir que você chegasse nos horários marcados das reuniões, tudo bem?" Ainda, confirme se outra pessoa realmente entendeu o que está sendo pedido e tente utilizar a empatia para fazer com que a mensagem seja entendida e respeitada de forma leve. Então, de forma resumida, os 4 pilares da comunicação não violenta funcionam da seguinte maneira. Primeiramente, observe e entenda o contexto que você está inserido ou inserida, sempre sem julgamentos. Desse modo, identifique as atitudes ou gestos que te agradem ou não nesta situação. Depois, compreenda o sentimento que você está tendo, seja felicidade, raiva, mágoa, tristeza, medo, enfim. Em seguida, identifique a necessidade por trás de cada sentimento. E por fim, expresse de forma clara o seu pedido, sempre lembrando em não mandar, e sim pedir. 3. Exemplos práticos. Para deixar mais direto e claros os exemplos da reunião que falamos aqui, podemos resumir da seguinte maneira. Reparei que você chegou atrasada para as nossas 3 últimas reuniões diárias. Está tudo bem com você ou tem algo que eu possa ajudar? Esta é a observação. Quando você se atrasa sem avisar, as outras pessoas acabam se prejudicando ou até se preocupando com você. Neste caso, é o sentimento. Isso pode acabar deixando as pessoas com a sensação de desrespeitadas, que é necessidades. Por isso, gostaria de pedir que você chegasse nos horários marcados das reuniões, tudo bem? Que é o pedido. Um outro exemplo prático pode ser feito em situações que acontecem nas casas das pessoas, como em um almoço de família. Pai, quando vejo o senhor conversando sobre futebol durante o almoço de sábado, vejo que parece bravo e exaltado em alguns momentos. Observação. Isso me preocupa um pouco, porque fico triste em não conseguir conversar sobre futebol de um jeito leve. Sentimento. Assim, não consigo conversar sobre algo que gosto com uma pessoa que eu gosto mais, que é necessidade. Por isso, gostaria de entender o que você pensa sobre isso para a gente conseguir conversar de forma leve e divertida. O que o senhor acha de tentarmos fazer assim? Pedido. Esses foram só alguns exemplos práticos e resumidos de como trabalhar a comunicação não violenta, apenas para tentar ilustrar mais para você. Reparou como ela é bem leve, pacífica e conciliadora? Assim, a comunicação evita atritos e fica muito mais propícia para gerar respeito, conexão e empatia. 4. Como aplicá-la em 7 dicas práticas. 1. Escute mais. Evite falar muito e tente escutar mais o que os outros têm a dizer, sempre sem ter preconceitos ou julgamentos. Tenha a mente aberta nesses momentos e muita atenção ao que está sendo dito e abordado. Seja acolhedor ou acolhedora e certifique que as outras pessoas estão confortáveis com a sua presença. Isso fará com que elas tenham confiança do que estão sendo ouvidas e que suas opiniões tenham importância. 2. Foque na solução. Estimule a todos a pensarem na solução ao invés de focar nos problemas. Ficar discutindo o problema de modo excessivo é algo que pode não levar a nada, talvez somente estresse. Por isso, focar na solução fará com que todos andem para onde realmente interessa, e assim resolver as questões que precisam ser resolvidas e seguir em frente. Desse modo, será possível sair de possíveis frustrações e desânimos. Assim, estarão motivados para resolver o que precisa. 3. Não use sempre o mesmo argumento. Utilizar o mesmo argumento de forma repetitiva leva a uma discussão sem fim. Isso gera uma exaustão e desânimo. Neste caso, explore a criatividade e procure outras formas de abordar o assunto. Ao mesmo tempo, seja flexível para assimilar opiniões contrárias às suas e tente encontrar novas maneiras para tentar explicar seus pontos de vista. 4. Saiba contornar um não. Ao invés de brigar ou ficar chateado ou chateada quando receber um não, tente entender o real motivo por ter recebido esse não. Investigue as razões por esta negativa e trabalhe argumentos válidos para fazer com que esse não tenha chances de virar um sim. 5. Seja conciso ou concisa. Quanto mais se prolongar na sua fala ou explicações, maiores as chances das pessoas perderem a atenção ou se distraírem com outras coisas.
Por isso, seja conciso ou concisa e tenha objetividade quando for falar, se expressar ou explicar determinado assunto. 6. Pratique a empatia. Conforme falamos aqui, a empatia é algo que a comunicação não violenta busca o tempo todo, e ela é chave para o sucesso de qualquer tipo de comunicação. Por isso, coloque-se no lugar das pessoas que está se comunicando para entender seus pontos de vista. Desse modo, você conseguirá compreender as emoções e sentimentos dos outros envolvidos. Assim, você conseguirá monitorar e gerenciar melhor a sua comunicação pessoal e profissional. 7. Estude maneiras de melhorar a sua comunicação como um todo. Procure estudar sempre modos de melhorar sua comunicação. Isso é fundamental para conseguir aprimorar e praticar ainda mais a sua comunicação não violenta. E aqui vamos deixar 2 dicas práticas diretos ao ponto. A primeira é a leitura do livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, escrito pelo próprio Marshall Rosenberg, que desenvolveu a comunicação não violenta. Ela é praticamente um manual prático e didático que apresenta e mostra essa metodologia de uma maneira bem simples de ser entendida e praticada. Realmente é uma leitura muito válida mesmo. Caso queira conhecer mais esse livro, você pode clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E a outra dica é assistir nosso vídeo sobre como melhorar a comunicação, que mostra dicas simples e práticas para você conseguir se expressar e ser entendido ou entendida por todos. Com certeza, isso agregará bastante à sua comunicação não violenta. Então, caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição também. Viu como a comunicação não violenta é simples de ser aplicada? Ao mesmo tempo, é muito poderosa e é capaz de trazer grandes resultados, tanto pessoais quanto profissionais, pode acreditar. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é comunicação não violenta, ou CNV. 2. Como funciona. 3. Exemplos práticos. E 4. Como aplicá-la em 7 dicas práticas. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.